Vascular Surgery publicou um artigo que está dando muito o que falar. Nele pontua o antiprofissionalismo de residentes e cirurgiãos vasculares que postam fotos de biquíni em suas redes sociais. E aí nos chama a atenção para duas grandes questões que vivemos na atualidade. O primeiro ponto é sobre a desumanização dos médicos. E o segundo, e especialmente em relação às mulheres, o quanto a gente ainda tem uma cultura machista em que as mulheres precisam ter determinados comportamentos para mostrar o profissionalismo. Acabar com essa opressão em relação às mulheres de que elas precisam se comportar de maneiras diferentes em relação aos homens, que ela precisa se comportar o tempo inteiro como se ela estivesse sendo observada e que ela não pode ter lazer, que ela não pode vestir a roupa que ela quer, que ela não pode sair com os amigos e ser só uma pessoa normal, porque é dito como uma pessoa diferente. Se ela precisa ter comportamentos diferentes em relação a toda a sociedade, ela precisa ter comportamentos diferentes em relação ao homem o tempo inteiro, ela sim é vista como diferente, não é vista como uma pessoa normal. Então ela não pode ter comportamentos normais, ela não pode sair para se divertir, ela não pode postar uma foto de regime com biquíni em redes sociais, para que o seu profissionalismo, para que o seu conhecimento, para que o seu arcabouço não seja diminuído perante um homem. Isso é muito difícil de ser discutido na sociedade, mas são pontos importantes que a gente precisa colocar o tempo inteiro, e essa hashtag veio para acabar com isso e para a gente lutar de certa forma por esses direitos iguais que ainda não existem, né? E uma outra coisa que eu chamo a atenção é em relação à saúde mental dessa mulher. A saúde mental de profissionais da saúde, ela já não é... Ela é muito discutida em relação aos abalos que esse profissional sofre. Ela está sendo bastante discutida agora na pandemia por conta de toda a dificuldade que vem passando em relação, não só em relação ao vírus, mas em relação aos problemas que vem surgindo durante a sua ação profissional, então nos hospitais, nos locais onde eles estão inseridos. E aí a gente ainda tem que discutir sobre o comportamento dessa mulher nesse local de trabalho, o comportamento dessa mulher quando sai do local de trabalho, que esse é o grande cheque aqui. Então ela tem que a todo momento vestir uma capa e precisa provar o tempo inteiro para o mundo de que ela tem sim capacidade de realizar determinadas coisas, mas que se ela realizar determinado comportamento, toda a sua jornada, todo o seu esforço vai ser colocado em xeque. Vocês já pararam para pensar sobre isso? É necessário provar que se tem uma vida além da medicina, que é muito difícil, né? As pessoas acham que quem faz medicina ou quem é médico, a vida dele é aquilo ali. E não é bem assim. Aquele ser humano por trás do jaleco, dentro do jaleco, tem necessidades. Como qualquer outro ser humano, tem o direito ao lazer, como qualquer outro ser humano. E o seu profissionalismo não deve ser colocado em xeque por conta de uma foto de biquíni em rede social. O seu profissionalismo deve ser colocado em xeque quando ele está frente a frente com o paciente. Quando ele está trabalhando com seus colegas de equipe. Aí sim é que seu profissionalismo deve ser colocado em xeque. Eu acho que as pessoas têm que parar de ver o médico como uma pessoa aquém da sociedade, né? Que para que ele possa cuidar de mim, ele tem que ter determinada postura. E em relação à mulher, a gente tem que pensar duas vezes e ainda se questionar muito sobre o papel da mulher na sociedade, sobre o quanto a gente ainda tem que provar que para que a gente exerça a mesma função do homem, a gente tem que se desdobrar 2 ou 3 vezes mais. E aí eu chamo a atenção para as acadêmicas, para as profissionais de saúde. Em relação à hashtag, eu acho que a gente precisa sim acabar com essa separação em relação ao humano, né? Eu não estou falando para não ter conduta profissional na prática, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que a gente tem que parar de colocar o nosso profissionalismo em xeque quando a gente não está sendo profissional, quando a gente está sendo a mãe de família, o pai de família, quando a gente
tá sendo namorada, quando a gente tá sendo filha. Nesse momento, a gente tá sendo filha. A gente tá sendo uma pessoa como outra qualquer. E não médica o tempo inteiro. O momento da gente discutir é agora. Se você chegou a ler o artigo e tem alguma opinião a respeito dele, comenta aí embaixo. Ou, na verdade, se você já passou sobre isso na sua vida pessoal, comenta aí embaixo também. Eu acho que o momento de discussão é agora. A gente precisa aproveitar que estamos engajadas e começar a perpetuar mais na sociedade sobre esses valores. Não só o valor de desumanização do médico, mas em relação à demonstração de competência, de profissionalismo das mulheres em relação ao homem.